Estamos de volta com a nossa aula de filosofia semanal. Pessoal, é muito importante conhecer esse tema, porque nós estamos no fundamento mais importante de toda a filosofia. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre dois grandes amigos que não se conheceram. Isso mesmo, dois amigos que não se conheceram. Daqui a pouquinho. Quem são esses dois amigos? Naturalmente, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. Aristóteles viveu somente 1500 anos antes de Tomás de Aquino. E, no entanto, eu considero que há uma amizade intelectual tão próxima, mas tão próxima, que, pensando um pouco em Aristóteles e Tomás de Aquino em questões metafísicas, nós podemos chamá-los de amigos, irmãos, companheiros, mas que nunca se conheceram. Pelo menos não aqui nesta terra, né? Sobre as coisas do céu nós veremos depois. Um pouco sobre Aristóteles, o grande metafísico, e um pouco sobre Tomás de Aquino, o grande metafísico. Bom, então, Aristóteles nasceu no ano 384 a.C. em Estagira. Por isso ele é chamado o Estagirita. Seu pai chamava-se Nicômaco. Daí, uma das obras dele se chama Ética a Nicômaco. Curiosamente, seu pai era médico e servia o rei Amintas, da Macedônia, que era o avô de Alexandre Magno. Amintas é sucedido por Filipe, da Macedônia, e Filipe da Macedônia é sucedido pelo seu filho Alexandre. Então, nós estamos aí em três grandes reis, que vai passando o reino de pai para filho: Amintas, Filipe, Alexandre, Magno. Aristóteles, então, foi nada mais, nada menos que o tutor de Alexandre. Em Atenas, frequentou a Academia de Platão por muitos anos. Após a morte de Platão, Aristóteles saiu da academia e foi conhecer outros lugares. No ano 342 a.C., tornou-se, então, tutor de Alexandre, um dos maiores chefes políticos da história. Quando retornou a Atenas, alugou um espaço perto do templo dedicado a Apolo Lício. Daí a palavra Liceu. Fundou o Liceu. Então agora vamos gravar isso de uma vez por todas, tá? Platão fez a academia. Aristóteles fez o Liceu. Como seus discípulos andavam nos jardins para ouvir as lições do mestre de Aristóteles, eram conhecidos como peripatéticos. Peripato, em grego, significa passeio. Ou seja, a filosofia peripatética é uma filosofia que se faz enquanto se passeia. Eu já tive algo de peripatético na minha vida quando eu fazia minha tese doutoral. Eu lia, estudava, e às vezes tinha algum problema que eu não conseguia resolver ali, quando estava à mesa e entre os meus papéis. Então eu ia correr, e ao correr ia resolvendo os problemas que a tese me apresentava. Quando eu terminava de correr, voltava a escrever e tudo saía bem. Foram momentos peripatéticos da minha vida. No ano 323 a.C., Alexandre morre e ocorre uma forte reação antimacedônica, na qual Aristóteles sofre represálias. Por isso foge da cidade e um ano depois morre no exílio. Até aqui a vida de Aristóteles. Então agora passo a falar um pouquinho sobre os seus escritos, que se dividem em dois grandes grupos: os escritos exotéricos e os escritos esotéricos. Exotéricos são aqueles escritos feitos para o grande público, ex, para fora. Esotéricos são os escritos destinados aos membros do liceu, aos discípulos. Igual aqui.
eu dou aula de maneira exotérica para vocês, para o grande público, mas somente os meus alunos do COT têm as aulas esotéricas, né? Ou seja, só eles têm ali o gostinho de saber um pouco mais de alguns temas e que vocês não têm porque não são alunos esotéricos, são alunos exotéricos. Desculpem a comparação, só para a gente entender o que eu quero dizer com esses escritos de Aristóteles. Quando abrir novas turmas, aí seja no nosso curso online de teologia, seja nos cursos do Padre, diversos cursos que eu vou oferecendo, não perca a oportunidade de ser um pouco esotérico, no sentido bom da palavra, e não apenas exotérico. Todos os conceitos metafísicos atuais, podemos afirmar que todos provêm de Aristóteles. Para ele, a metafísica é a filosofia primeira, mas também chama de teologia, já que possui algo de suprassensível. Ela existe porque há necessidade de uma ciência que dê fundamento para todas as outras ciências, e esta é a metafísica. Eu conheço, estou lendo a Metafísica de Aristóteles porque realmente é uma obra que vale mesmo a pena debruçar-se sobre elas. Não ler apenas uma vez, várias vezes se poderia ler a Metafísica de Aristóteles, é uma obra grande, mas vale a pena mesmo ler. Eu aconselho para aqueles que gostam de enfrentar livros difíceis, já aviso que são livros difíceis, por isso essas aulas eu vou facilitar muitas coisas para vocês. Talvez até aconselhe o seguinte: vamos terminar o nosso curso de Metafísica aqui, e depois que terminar o nosso curso de Metafísica aqui, com tudo que eu vou facilitar para vocês, aí vocês vão enfrentam diretamente a Metafísica de Aristóteles. Acho que é uma boa também. Aqueles que já são mais adiantados em filosofia, não vejo nenhum problema que comecem a ler hoje mesmo a Metafísica de Aristóteles. Vão amar a Metafísica de Aristóteles. Bom, 3 são os ramos da ciência teorética, das teorias, né? Que são a matemática, a física e a teologia, sendo esta última a mais perfeita, já que seu objeto também é o mais perfeito, que é Deus. A ciência mais elevada deve ter como objeto a realidade mais elevada e nobre. Por isso, a metafísica é a ciência primeira e mais nobre. A metafísica é a mais divina e a mais digna de honra por 2 motivos. Ou porque é a ciência que Deus possui em grau supremo, ou porque ele tem como objeto as coisas divinas, e somente a metafísica possui essas 2 características. Então a metafísica é também teologia natural, como bem a chama Aristóteles. O filósofo, título dado por Santo Tomás de Aquino a Aristóteles, o filósofo estabeleceu que as causas devem ser necessariamente finitas quanto ao mundo, e elas se reduzem a 4. 2 que são constitutivas, a saber, a causa material e a causa formal, que entram na constituição de todas as coisas. Já estudaremos isso com calma no futuro, tá? E as causas que nós podemos chamá-las de extrínsecas, que são a causa eficiente e a causa final. Muito bem, para Aristóteles existem também as chamadas 10 categorias na metafísica: substância, os 9 acidentes. Substância é aquilo que sustenta o ser, acidente é aquilo que é contingente. Mas isso também nós vamos ter que estudar tranquilamente em aulas posteriores. Essa aula é só para apresentar para vocês o grande metafísico, amigo, intelectual de Santo Tomás de Aquino, que é quem nós passamos a apresentar agora, tendo mais em conta a metafísica. Tomás é continuação de Aristóteles em metafísica, por isso ocorre esse salto de alguns séculos, e esses séculos também servem para entregar para Tomás de Aquino um Aristóteles já pensado por outras pessoas no curso desses mesmos séculos. As grandes obras de Santo Tomás de Aquino são, como vocês sabem, a Suma contra os Gentios e a Suma de Teologia. Nasceu em 1224, morreu em 1274, italiano, que passou pela Alemanha e que acaba exercendo o seu magistério em Paris, mas também na Itália, morre
no caminho do Concílio de Lyon de 1274, no qual nem participa, mas tinha preparado um texto para aquele concílio ecumênico. Mas enfim, morreu e não pôde estar. Tomás de Aquino foi entregue para ser formado por monges beneditinos do Monte Cassino, portanto, tinha uma piedade muito sólida. Tomás de Aquino fez também uma opção pelo estudo aristotélico de maneira muito pessoal, porque gostava muito de estudar e queria saber o fundamento de todas as coisas, mas também porque a Universidade de Nápoles, em vez do estudo de filosofia platônica, privilegiava o estudo de filosofia aristotélica. Isso foi muito bom para Tomás de Aquino, porque quando ele chegar em Paris, sim, ele vai saber muito de Platão, mas ele não saberia muito de Aristóteles se ele não tivesse passado também pela Universidade de Nápoles. O homem realmente é um acadêmico, passa pelos beneditinos, excelente formação, passa pela Universidade de Nápoles, excelente filosofia, entra nos dominicanos, então tem uma vida de piedade sólida e orientada para o apostolado, que é a pregação e a conversão dos infiéis e de todas as pessoas, porque Deus quer que todos os homens se salvem. Depois, tem como mestre uma pessoa assim insuperável na época, que era Santo Alberto Magno, o doutor universal, que sabia todas as ciências da sua época, não só teologia e filosofia. Depois, em Paris, ele tem mais e mais conhecimento da filosofia platônica, mas não só, a sua experiência universitária de Paris será realmente fantástica. Além do mais, começa a ter uma grande confiança entre os reis, entre o Papa. O Papa o consultava, o rei o consultava, o rei francês, São Filipe IX, era amigo de Santo Tomás de Aquino. Enfim, é um homem de uma formação muito completa. Depois de uma visão mística durante uma missa e na festa de São Nicolau, não quis continuar a obra da sua vida, que era a Suma de Teologia, pois dizia que tudo o que havia visto naquela visão era tão excelso, tão sublime, tão maravilhoso, que tudo o que ele tinha escrito anteriormente parecia palha digna de ser queimada, e portanto não queria mais escrever, mesmo insistindo nessa realidade, ainda comentou o Cântico dos Cânticos aos monges, entre os quais ele estava hospedado antes de morrer. E então, depois de toda uma contribuição magnífica, tanto em filosofia quanto em teologia, Tomás de Aquino morre no dia 7 de março de 1274, dia em que se comemora a sua memória, até a reforma litúrgica, dia em que se comemora a sua memória depois da reforma litúrgica, é o dia 28 de janeiro. Pois bem, Tomás de Aquino é o homem do ser, é o homem da metafísica, é o homem de uma grande estrutura lógica, assim como eu indiquei para vocês a metafísica de Aristóteles, dependendo do tipo de pessoa e da preparação que tenha para começar a ler a metafísica de Aristóteles. Eu também, com o mesmo cuidado, gostaria de indicar, talvez, a obra metafísica por excelência de Tomás de Aquino, apesar de ser muito pequena. É como essas grandes essências em pequenos frascos. E a obra se chama De Ente et Essentia, sobre o ente e a essência. É uma obra complexa, difícil, mas assim, uma joia da metafísica, sobre o ente e a essência, ou De Ente et Essentia, de Santo Tomás de Aquino. Aqui no Brasil, eu lembro que eu tive acesso a essa obra traduzida por Dom Odilão Moura, monge do mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, do mesmo mosteiro no qual esteve o famoso Dom Estevão Tavares Bittencourt, de feliz memória. Mosteiro fantástico do Rio de Janeiro, uma fundação de 1590, uma obra barroca admirável. Vale a pena conhecer, mas também lá estiveram esses dois grandes nomes do pensamento, da ciência brasileira, no Brasil.
Bom, Tomás de Aquino, além do sobre o ente e a essência, tem outra joia metafísica que eu gosto muito também, que é o De Veritate, onde ele explica de maneira assim, como sempre, magistral, como é que os transcendentais partem da noção de ente, da noção de ser de ente, né? Então, deixa eu esclarecer uma coisa rápida aqui para vocês antes do final dessa aula. Sempre quando eu falar ente, E-N-T-E, eu estou me referindo a uma realidade que tem ser, que participa do ser, mas que não é o ser de maneira absoluta, tá? Então, assim como em português você tem a palavra, o verbo ser, e você tem o particípio presente sendo, eu estou sendo, vocês percebem que ser é um verbo, está no infinitivo, e ele por si mesmo parece ter uma certa noção de completude, né? Parece que é completa a palavra ser. Agora, quando eu falar assim, eu estou sendo uma pessoa sábia, é só uma maneira de exemplificar, tá bom? Eu estou sendo uma pessoa prudente, eu estou sendo uma pessoa corajosa, ou estou sendo uma pessoa preguiçosa. Vocês percebem que nessa expressão eu estou sendo, estão presentes duas coisas. Quer dizer, eu já sou porque eu estou, mas eu não sou totalmente porque eu estou sendo. Percebem que no particípio presente há uma participação da realidade, mas é uma participação que já é, mas que não está completa. Enquanto que o ser, ele é mais totalizante. Então, em latim, a mesma coisa. Só que em vez da gente falar sendo, eu estou sendo, a gente diria mais ou menos assim, eu estou ente. Porque o particípio presente na língua latina é ens, E-N-S, ens. E quando a gente declina essa palavra, porque no latim nós temos declinações, ou seja, em vez de você falar o ente, do ente, para o ente, com o ente, você coloca essas preposições dentro da própria palavra. E aí você faz declinações. Então, se eu quero dizer o ente é belo, eu vou dizer ens pulcro est. Mas se eu for falar da beleza do ente, beleza do ente, não é doente no sentido de enfermo não, tá bom? É D-O, do, né? Se eu for falar a beleza do ente, eu vou falar pulcritudo entis. Vejam só, então quer dizer que o ente como sujeito é ens. O ente como objeto restrito, que restringe, é entis. Tá certo? Então, o ente é uma maneira de dizer como um objeto restritivo. Eu restrinjo ali, um adjunto restritivo, né? Então, percebem aqui, eu estou sendo, eu estou ente. Esse é o verbo no infinitivo, que equivale ao nosso português ser. Entes é o verbo no particípio presente, que equivale ao nosso sendo. Assim como no português está bem expressa a ideia de que eu estou sendo, ou seja, eu já sou, mas não sou totalmente. Quando eu estou ente, eu estou sendo, mas eu não sou totalmente. Logo, a noção de ente implica a participação. Já é, mas não é totalmente. Já a noção de ser, ela é mais absoluta. Só Deus é o ser por excelência. Nós somos apenas entes. Então é a mesma coisa, ente e ser? Sim, porém desde perspectivas diferentes. Ente é a mesma coisa que ser, se eu entendo que tudo aquilo que é, mas não é de maneira perfeita como Deus é perfeito. Ser é a mesma coisa que ente, se eu entendo que ser é a coisa perfeita e que pode ser participada por coisas imperfeitas, com relação à perfeição do ipse esse subsistens, quer dizer, de Deus ou do ser
que é a perfeição por excelência. Bom, isso aqui é objeto da próxima aula, mas eu já adiantei um pouquinho para que vocês comecem a quebrar a cabeça, esquentem os motores e os neurônios comecem a pipocar aí dentro da cabeça de vocês, tá bom? Então, vamos continuar, vamos avançar com a nossa metafísica na próxima aula, se Deus quiser.